A paz do Senhor, amada igreja, eu sou o diácono poeta Roberto Alves e estou aqui para ler a palavra de Deus para você. Vou ler hoje no livro de Hebreus, capítulo 11. Quero pedir antes para a amada igreja acessar o YouTube do poeta Roberto Alves CCS, se inscrever e compartilhar. Tem pensamento bíblico, no qual eu faço, de autoria, pensamentos românticos e a melhor parte que é a palavra de Deus. Como eu falei, Hebreus, capítulo 11, do 1 a seguir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho do que agradará a Deus. Ora, orar sem fé é impossível, ouça, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Porque, pelo que também de um e já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como as areias inumeráveis que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem teres recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nela, abraçando-o como confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que isso dizem claramente, mostra-nos que busca uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teria a oportunidade de tomar. Mas agora desejo-lhe uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se envergonha dele, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou sua cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Assim, aquele que recebera as promessas ofereceu a seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitá-lo. E daí também em figura ele os recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocar-te as coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e o adorou, encostado à porta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozado do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do Senhor, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e o que intentaram ao Egito se afogaram.
Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz as espias. Em que mais direi? Faltar-me-eis o tempo, contando que Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefte, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram força. Nas batalhas se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitam seu livramento, para alcançares uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escânio e açoite, até cadeias e prisões. Foram apredejados, cerrados, testados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto, e montes pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus, amados irmãos em Cristo. Acabei de ler o livro de Hebreus, capítulo 11. A natureza da fé, o exemplo da fé tirado do Antigo Testamento. Capítulo 11 todo, do 1 ao 40. Que nem a palavra de Deus nos diz, amada igreja, pela fé, muitos conseguiram tudo o que queria. E eu creio em nome de Jesus Cristo, que pela fé nós vamos vencer essa pandemia, se Deus quiser, em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, é que opera milagre, é que cura, é que nos protege. E Ele vai nos proteger em nome de Jesus Cristo, para logo logo a vida voltar ao normal. E que todos, ouça bem, não é palavra minha, é palavra profética. Deus mandou essa pandemia para que o mundo parasse um pouco de quê? De querer só trabalho, riquezas, abundância. Igreja, nós temos que nos lembrar de Deus também. Não é só das abundâncias, não. Essas igrejas bilionárias, agora é o momento de estar ajudando os seus servos. Se apegue com Deus, porque pela fé muitos conseguiram o que quiseram. E pela fé, em nome de Jesus Cristo, nós somos mais que vencedor. Acesse o YouTube, Poeta Robert CZS, se inscreva e compartilhe.